Vamos fazer a enquete com o professor? Né? Professor, sala de aula, né, professor Marco Aurélio? Já escutou muita mentira de aluno? Qual foi a mentira, assim, mais que o senhor disse assim, não é possível, não, que ele está dizendo isso, não. Não é possível, não. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Ouvindo aqui as histórias, né, do ouvinte, eu lembrei também, sempre tem, sala de aula a gente sempre tem muita, mas a mentira clássica do estudante é justificar a falta. Tá? E matar a família, né? E uma das vezes eu tive um aluno num semestre apenas, que ele, pela terceira vez, na terceira falta que ele teve, ele veio preocupado em justificar, e foi pela terceira vez que ele disse que a avó dele tinha morrido. E aí eu perguntei... Podia ter matado outro parente, né? Eu perguntei, vem cá, a primeira avó e uma avó morreu mesmo, mas as outras duas não. Então, na terceira avó, eu perguntei, quantas vozes você tem, meu filho? E aí, era mentira, a última era mentira, e aí era porque ele realmente não fez um trabalho que precisava entregar naquele dia. E aí a gente vai e conversa com ele, mas enfim. Né, professor? E isso foi na universidade, tá? Não foi aqui, foi em Alagoas, mas foi na universidade, não era um aluno de colégio, era na universidade, para você ver, e de direito. Enfim. Professor, agora, na política você também tem a história do blefe, né? O blefe é aquela mentira que se conta para se chegar a algum resultado, não é exatamente verdade o que está sendo dito, sim, mas o cara usa e às vezes acaba resultando, né? Sim, sim. Você tem várias situações. Tem até uma frase do Tancredo Neves, atribuída a ele, que ele dizia assim, olha, eu gosto de fazer o seguinte, eu marco, o telefone serve para a gente marcar um encontro para não ir. Para que a reunião não seja por telefone. Por que ele falava isso? Porque ele sabia que tinha muitas mentiras. E aí uma vez o Tancredo Neves recebeu um político de Minas, ele era governador, e esse político espalhou nos jornais do estado que ia ser nomeado secretário, acho que de Educação, de Saúde. Valorizando o passe. Valorizou o passe. E todos os jornais publicaram. E chegou na mesa do Tancredo, que lembra, na época dos jornais, chegava o jornal de manhã, todo mundo se informava, e ele chegou com um jornal. Além de Tancredo já ter lido, chegou com o jornal, pediu audiência, Tancredo recebeu, e aí chegou dizendo, olha, secretário, todo mundo está dizendo que eu vou ser... governador, todo mundo está dizendo que eu vou ser secretário. E agora? Eu tenho que ser secretário. Tancredo parou, respirou e disse, verdade, não é mentira não. O senhor vai ser secretário, mas o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai dizer que veio aqui, eu lhe recebi, e... tentei fazer ele secretário, mas o senhor, por amor a Minas, por uma necessidade de força maior, por uma questão de família, o senhor não aceitou. E aí, Tancredo se livrou do problema. E o sabido... E aí acabou virando duas mentiras, né? Que ele ia ser secretário e que ele declinou de ser secretário. Enfim, pro dia da mentira, uma mentira de leve da política para não ficarmos nas piores. Eu me lembrei de uma das piores, viu, professor? Me lembrei do plano Cohen de Getúlio Vargas. Graças a isso, de 37 a 45, ele continuou no poder e não existia plano nenhum. Não existia plano nenhum. Ou seja, aí já é outra mentira, para você ver como a história a política, inclusive, tem uma frase parecida com isso que diz assim, a política ama a traição, mas odeio o traidor. O traidor, perfeito, professor. Vamos embora, vamos falar aqui sobre... Haddad fala que o Brasil não pode ser refém nem da China, nem dos Estados Unidos e nem da Europa. Exatamente. Exatamente. Ele está na França. O que é isso? O que é que ele quis dizer com isso? O Haddad falou do mundo multipolar, né? Quem vai governar o mundo assim, de certo modo? Quais são os grandes polos de poder do mundo, né? Principalmente depois da ascensão de Trump e também da guerra comercial com a China, como é que ficam? Quem são os grandes pilares disso aí? Mas a gente tem uma fala dele aqui, eu vou pedir para os meninos colocarem na experiência. Tá não? Tá sem? Na verdade, a qualidade do áudio do Haddad não estava ideal. Então, tranquilo. Mas só para a gente explicar, né, professor? Ele estava ali num contexto de uma conferência, foi feita uma pergunta para ele, e ele disse que a defesa do Brasil é pelo multilateralismo, que o acordo recente do Brasil com a União Europeia tinha o princípio fundamental de promover o multilateralismo muito mais do que propriamente um ganho econômico para o Brasil ou para a América do Sul, e foi nesse contexto que ele disse que o Brasil não pretendia ser um satélite nem da China, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, que não queria voltar àquele estágio de pós-guerra dividido, né, bipolar, que tínhamos na Guerra Fria.
e que ele tinha muito receio de que a conjuntura geopolítica obrigasse o Brasil a escolher um lado que o Brasil não pretende, que o Brasil defende o multilateralismo. E isso é importante porque, em termos comerciais, quer dizer, a aposta dele parece ser a seguinte: olha, a gente vai vender para os Estados Unidos, vamos vender para a China e vamos vender para a Europa. A Europa está nesse jogo porque, depois de Trump e a China estarem em guerra, para onde vai a Europa, né? A Europa se sente muito mudada por causa do que ocorreu na guerra da Ucrânia. A segurança europeia depende dos Estados Unidos, eles diminuíram os investimentos em segurança e agora estão pagando preço alto. Então os europeus estão começando a querer voltar para o cenário internacional e abrir novas alianças, não só com os Estados Unidos e muito menos com a China. Aí eles estão olhando para o Brasil. Tanto que o Haddad foi para lá. Talvez seja uma oportunidade para nós, brasileiros e a América Latina como um todo, para aproveitarmos esse interesse de um mundo talvez tripolar, em vez de um mundo, né, unipolar, como os Estados Unidos querem, ou bipolar, como a China está tentando fazer. Talvez o mundo tripolar seja um mundo melhor para a gente, mas é claro, vai precisar de muita astúcia também, muita inteligência de nós aqui no Brasil para aproveitarmos isso. Professor, sigamos então na França. Vamos falar sobre a condenação da Marine Le Pen, que é a principal líder da extrema-direita na França. Foi condenada por desvio de recursos públicos e fica inelegível, o que na prática impede que ela concorra à presidência da França em 2027. Inclusive, ela já concorreu 3 vezes e ela é a líder nas pesquisas lá. Ela lidera no primeiro turno e tem chances reais de chegar no segundo turno. Inclusive, na última eleição, ela chegou ao segundo turno contra Macron, perdeu, mas ela vem crescendo muito nas pesquisas. O que ocorreu? Ela também é deputada no Parlamento Europeu. E a condenação diz que ela usou recursos do Parlamento Europeu para pagar funcionários do partido dela, o Reagrupamento Nacional. E isso em torno de quase 3 milhões de euros. Mais de 18 milhões de reais. Então, ela acabou condenada, não só ela, uma série de deputados ali com ela, enfim, de integrantes do partido. A condenação tornou-a inelegível por 4 anos. Vai pagar uma multa também, algo em torno de mais de 600 mil reais. E teve reação. Sabe quem reagiu? Talvez a maior reação, além do pessoal do partido, o Kremlin. Que é assim, os russos, né? Vladimir Putin, né, que é o presidente russo, ali por meio da sua diplomacia, disse que isso era uma afronta à democracia europeia. Sabe por quê? Porque a extrema-direita francesa é aliada da Rússia e não dos Estados Unidos. É um contexto muito próprio, muito específico, mas ela é aliada russa e os russos reclamaram dessa situação na França. Para você ver como o mundo é múltiplo. Esse pessoal da direita francesa não é ligado a Trump, é ligado aos russos que estão reclamando da situação. Enfim, o mundo realmente está muito mais diferente do que antes, quando a gente tinha apenas a bipolaridade Rússia, aliás, União Soviética e Estados Unidos. Está mudado, mas a gente vai tentando entender ele. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.